Fala minha galera, tudo tranquilo? Estamos de volta para dar continuidade à nossa resolução do Aprendendo na Quarentena, ficha 2 de eletrostática. Então a partir de agora vem comigo, professor Tiago Melo, conferir aí essas super dicas e resoluções de eletrostática para você. Vamos lá, vamos embora. Galera, é o seguinte, a próxima questão aqui que nós vamos iniciar a aula é a questão de número 6, questão da PUC-Camp de São Paulo, que diz o seguinte: uma esfera metálica oca encontra-se no ar, eletrizada positivamente e isolada de outras cargas. Os gráficos a seguir representam a intensidade do campo elétrico e do potencial elétrico criado por essa esfera em função da distância ao seu centro. Vamos lá. Aí aqui tem um dado, né? A constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 a nona newton metros quadrados por coulomb ao quadrado. E aí vamos fazer logo o seguinte, vamos analisar aqui esse gráfico. Nota que na questão está falando, né, que esses gráficos eles representam a intensidade do campo elétrico, né, em função da distância. É o caso desse primeiro gráfico aqui, ó, gráfico 1, campo elétrico em função da distância. E o outro gráfico é um gráfico do potencial elétrico também em função da distância, que será aqui esse gráfico de número 2. Vamos lá. O gráfico, né, tem esse formatozinho aqui, o do campo, o gráfico do potencial tem essa forma aqui também. E aí nós temos algumas informações, ó. Por exemplo, esse eixo X aqui é o eixo da distância, esse eixo Y vai ser o eixo do campo, né? Afinal de contas, aqui você tem o campo elétrico em função da distância. Beleza? Sabendo a distância, eu vou saber o valor do campo. E aí nós temos uma informaçãozinha fixa aqui, importante. Ó. Olha só esse pontinho aqui. Esse pontinho está relacionando um par ordenado. O que esse par ordenado ele quer dizer para a gente? Deixa eu colocar essa informação aqui. Ó. Quando o campo elétrico for 90 vezes 10 a terceira newtons por coulomb, é porque ó, essa distância aqui vale 2 metros. Pronto, isso é uma informação importante. Esse valor aqui nós não temos, né, que seria o valor do campo elétrico para a distância 1, a gente não tem esse valor aqui. Quando você analisa aqui o gráfico do potencial elétrico também você observa isso. Ó. Eu não tenho o valor do potencial quando a distância é 2 e também não tenho o valor do potencial quando a distância é 1. Então, a princípio, nós temos aqui essas duas informações, beleza? Vamos lá, olha só. Com base nas informações, é correto afirmar que... Vamos continuar aqui. Deixa eu pegar aqui a folhinha, né? Para enquadrar aqui. Vamos lá. Olha só. A carga elétrica do condutor é 4,5 vezes 10 a menos 6 coulombs. E aí, galera, será que isso é verdade? Bom, aí nós vamos ter que fazer o quê? Calcular, né? Vamos ter que calcular para descobrir se isso é verdade. Deixa eu pegar aqui uma folhinha auxiliar para a gente fazer esse cálculo, né? Bem rapidinho. Olha só. Vamos lembrar das informações aqui. Na questão disse que, segundo o gráfico, né, quando o valor do campo elétrico for 90 vezes 10 a terceira newtons por coulomb, nós temos uma distância, né, de 2 metros. Se você tem essas duas informações, além dessa aqui, ó, que é a constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, nós podemos descobrir o valor da carga elétrica desse condutor. Tiago, como é que nós podemos fazer isso? Você vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. O campo elétrico, né, o módulo do vetor campo elétrico é igual a constante eletrostática do meio vezes o módulo da carga dividido pelo quadrado da distância. Essa formulazinha aqui vai te dar
exatamente o valor dessa carga. Beleza? Olha só. O campo é 90 vezes 10 a terceira. A constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 a nona. Aqui nós vamos descobrir, né, o módulo da carga. E isso aqui, né, eu posso já fazer essa divisão aqui direto, porque esse cara vezes esse, né? E aqui tem um oculto, 1 vezes d ao quadrado, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, esse produto dividido, né, pela distância ao quadrado. Quanto é a distância? A distância é 2, né? Só que aí 2 ao quadrado vai ser igual a 4, né? Gente, aqui nós temos um oculto. E aí eu posso utilizar a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, 9 vezes 10 a nona vezes módulo de Q vezes 1 é 9 vezes 10 a nona vezes o módulo de Q. Tá aqui. E agora, 90 vezes 10 a terceira vezes 4, né? 90 vezes 4, 360. E eu vou manter aqui o 10 elevado à terceira. Bom, para finalizar isso aqui, o que é que você vai fazer? Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, permanece aqui o módulo de Q, né? E agora você vai ter o seguinte, 360 vezes 10 à terceira, dividido por 9 vezes 10 à nona. Como é que vai ficar isso aqui, então? Olha só, o módulo de Q é igual. Você vai dividir, ó, esses números aqui, 360 dividido por 9, essa divisão aqui vai dar 40. E aqui você tem uma divisão de potências de mesma base. O que é que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes na ordem que aparecem. Ó. O 3 menos, né, da subtração, né, 9. Então aqui você vai ter o seguinte, ó, que o módulo de Q é igual a 40 vezes 10 elevado a 3 menos 9 vai dar menos 6. Pronto. Galera, aqui você tem coulombs, né, a resposta. Só lembrando que no enunciado ele falou que essa carga era positiva, né? Porque quando está em módulo aqui, você vai ter a ideia seguinte, essa carga pode ser negativa, pode ser positiva, porque o módulo dessa carga positiva, né, seria esse valor, e o módulo da carga negativa também seria esse valor aqui também. Mas, como na questão está dizendo que a carga é positiva, então eu vou dizer que o valor de Q, né, é 40 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou então a gente já pode partir para o padrão de notação científica aqui na resposta. Como é, ó, tem uma vírgulazinha aqui no final. Quando você desloca a vírgula casas para a esquerda, para cada casa que você desloca para a esquerda, né, no caso aqui eu vou deslocar uma casa, né, daqui para cá, a gente adiciona uma unidade a esse expoente aqui. Adicionando uma unidade a esse expoente, eu vou ter aqui 4, né, 0,04 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs, né? Esse aqui é o valor da quantidade de carga. Bom, quando a gente observa essa resposta aqui, você já percebe que a letra A é falsa, né? Porque, ó, a carga elétrica do condutor é 4,5 vezes 10 a menos 6. A gente viu que a carga elétrica é 4 vezes 10 a menos 5, né? Então, diante disso, a gente já pode dizer que essa proposição aqui, A, ela é falsa, né? Proposição A aqui, ó, é falsa. O potencial elétrico no interior do condutor é nulo. Gente, nós sabemos, teoricamente, né, que o potencial elétrico de pontos internos e superficiais de um condutor em equilíbrio eletrostático é constante, ele não é nulo, galera. Nulo seria o campo no ponto interno, né? No interior do condutor, o campo elétrico é nulo, mas o potencial não. Então, essa proposição aqui B, né? Esse item B aqui, ele também é falso. Olha só agora. O potencial elétrico no condutor vale 3,6 vezes 10 a quarta volts, né? O potencial elétrico no condutor, ele vale 3,6 vezes 10 a quarta volts. Bom, a gente tem que calcular então, né, o potencial elétrico, beleza? Olha só. Deixa eu fazer aqui agora, né, deixar um espaçozinho aqui.
Vamos calcular o potencial elétrico. Vamos descobrir, né, o valor do potencial elétrico. Olha só, então. Para a gente saber o potencial, você tem essa formulazinha aqui, ó. Potencial é igual a K vezes Q dividido por D, né? KQ sobre D. Beleza? Olha só, gente. O que é que vai acontecer aqui, então? Nós vamos utilizar aqui o seguinte. Nota que ele falou potencial elétrico do condutor. E deixa eu mostrar aqui a figura novamente, aqui o enunciado para vocês, né, da questão aqui. Deixa eu enquadrar aqui direitinho para a gente conseguir observar, né? Olha só. A essa distância aqui, ó, eu vou considerar essa distância aqui de 1 metro, por exemplo. Eu descobri a carga, né? Como ele falou do condutor, eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar num ponto do condutor. Isso aqui vale para qualquer ponto interno ou ponto da superfície. Então, esse ponto aqui, quando a distância for 1, aqui pelo que a gente entende, né? Aqui é o valor do raio, né? De 0 a 1, aqui você tem a distância do centro até o raio. Ou seja, aqui você tem potenciais compreendidos em pontos internos, né? Do centro até chegar na superfície. Então, a gente vai utilizar essa distância aqui de 1 metro, beleza? Porque ele falou o potencial elétrico do condutor. Então, vamos embora. Vamos lá agora. Deixa eu colocar aqui novamente na folhinha, tá? Enquadrar aqui direitinho para a gente entender aqui a resolução da questão. Bom, outra informação que nós temos, né? Agora nós já sabemos a distância, que vai ser 1 metro. E nós temos também a constante eletrostática do meio, né? K0, que é 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Outra informação importante que nós acabamos de descobrir é a quantidade de carga, né? Que está aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 5, tá? Então, é outra informação importante. Vamos colocar aqui, ó. O potencial é 9 vezes 10 a nona vezes 4 vezes 10 a menos 5 dividido por 1, né? Que é a distância. 9 vezes 4, 36, né? Vezes 10 a nona vezes 10 a quinta, né? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes, né? Ó, 9 mais menos 5. Vamos separar aqui os sinais? Gente, como aqui está dividindo por 1, a gente sabe que no final, né, a resposta vai ser esse produto aqui de cima, tá? Então, não vou nem dividir por 1, né? Dividir por 1 deu a mesma coisa. Olha só, 36, repete o 10... mais com menos é menos, 9 menos 5 é 4. Beleza. Olha só o que está dizendo aqui. O potencial elétrico do condutor vale 3,6 vezes 10 a quarta. Galera, tá errado, né? É 36 vezes 10 a quarta volts, né? Observa que se a gente for deixar naquele padrãozinho de resposta legal, né? Que esse número que está multiplicando a potência de 10 é um número maior ou igual a 1 menor do que 10, a gente tem que deslocar a vírgula aqui uma casa para a esquerda, né? Tá, aqui a vírgula vai ficar nessa posição. E quando você desloca, né? Para cada casa deslocada à esquerda, a gente adiciona uma unidade ao expoente. Então, esse potencial aqui ele vai ser 3,6 vezes 10 a quinta volts. Observe, então, né? Que pelo que diz aqui nessa proposição, aqui na letra C, isso aqui é falso, tá? São detalhes. A gente tem que ter muito cuidado, né? Você achar que o 36 vezes 10 a quarta, às vezes você pode até ser induzido a marcar, mas essa vírgula aqui diz muita coisa, beleza? Então cuida, preste atenção. Olha só, aqui foi a letra C, né? A gente viu que a letra C é falsa. Letra D. O potencial elétrico de um ponto a 2 metros do centro do condutor vale 90 vezes 10 a terceira. Bom, então agora, gente, ele quer saber o potencial elétrico de um ponto, né? Que vai estar aí a 2 metros do centro do condutor. Então agora vamos calcular novamente o potencial, mas agora o potencial considerando essa nova distância, né? Então a gente já sabe aqui a formulinha do potencial, ó. Eu vou colocar só o dado novo aqui, ó, distância de 2 metros. Porque a carga você já sabe qual é, né? A carga é 4 vezes 10 a menos 5 coulombs. Você já sabe que a constante eletrostática do meio no vácuo é 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado.
né? E aí você vai calcular agora o potencial. O potencial vai ser o valor de K, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, né? 4 vezes 10 a menos 5. E aí você vai dividir agora por 2, que é a distância. Olha só. 9 vezes 4, 36. Já fizemos esse produto, ó, na questão anterior. 10 a nona. 10 a nona vezes 10 a menos 5 vai dar no final 10 a quarta, né? 10 a quarta aqui no final. Então, já sabe que vai ficar aqui 10 a quarta. Porque na multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes, né? Aliás, e soma os expoentes, tá? Perdão. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 9 mais menos 5 dá 4, né? Na divisão de potência de mesma base, aqui você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vamos lá. Vou repetir aqui esse 2. E aí, tu vai ter que o potencial olha só, 36 dividido por 2, 18. Vezes 10 a quarta volts. Gente, aqui você já vê que está errado, né? Ó, o potencial elétrico de um ponto a 2 metros do centro do condutor vale 90 vezes 10 a terceira. Tu já está vendo que é falso, né? Se você deixar no padrão de resposta de notação científica, a gente ia pegar essa vírgulazinha aqui, né? Que tem no final do número. Digamos assim, deslocar uma casa para a esquerda. Deslocando essa vírgula uma casa para a esquerda, a gente adiciona uma unidade nesse expoente aqui e vai ficar 10 elevado a quinta volts, tá? E aí, gente, por eliminação, né? Você já poderia marcar a última alternativa, né? Por eliminação, mas a gente vai fazer esse cálculo, tá bom? Olha só, deixa eu espacinho aqui para a gente fazer. A intensidade do campo elétrico em um ponto a 3 metros do centro do condutor vale 4 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Então, vamos lá. Ele quer saber o campo elétrico de um ponto que está a 3 metros do centro. A quantidade de carga a gente já sabe, né? 4 vezes 10 a menos 5. A constante eletrostática do meio no vácuo, 9 vezes 10 a nona. Newtons, metro quadrado por coulomb ao quadrado. E agora você vai só substituir, né? Olha só. O campo é igual à constante, né? Eletrostática do meio, vezes o módulo da carga, dividido pelo quadrado da distância. Pronto. 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 5, né? E aí, gente, olha só. 3 ao quadrado, né? É 9, né? Vou colocar aqui, já 3 ao quadrado é 9, já vou colocar direto. E aí esse campo vai ser igual. Olha só. Multiplicando por 9 em cima, dividindo por 9 embaixo, simplifica que simplifica, né? Você pode cancelar aí. Pronto. Deixa eu organizar aqui que ficou um pouquinho torto. Ah, mas acho que tá dando para entender, né? Vamos lá. E agora é o seguinte, né? A gente já simplificou esse cara aqui com esse. E aí vai ficar assim agora, ó. Esse 4 aqui a gente vai repetir. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes, né? 10 a nona vezes 10 a menos 5 vai dar 10 a quarta newtons por coulomb, que é a unidade de campo. Galera, olha só. Vê se não bateu em cima da resposta, ó. O campo vale 4 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Alternativa certa, letra E. Beleza, galera? Muito bem. Bom, então tá aí, né, a resolução, né, dessa questão. Ficou um pouquinho grande porque a gente testou todas as alternativas, tá? Tá aqui a resolução. Depois você volta no vídeo, pausa direitinho para você anotar todas as informações, tá bom? Vamos dar continuidade aqui com as próximas questões. Deixa eu organizar aqui o material, né? Novamente. Pronto. Temos agora uma questão 7, que já caiu no Enem também. E um tópico que nós já discutimos hoje, na última aula, aliás. Olha só que interessante. Duas irmãs dividem o mesmo quarto de estudos. Combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes para facilitar a identificação.
Um dia, as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa cujo telefone celular não recebeu ligações, as ligações é de, questãozinha de blindagem eletrostática, né? Ele está querendo saber aqui, qual foi, a caixa, que estava dizendo que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado. Bom, obviamente essa caixa era de metal, Porque nós sabemos que em todo condutor em equilíbrio eletrostático, seja ele oco ou maciço, as cargas elétricas em excesso vão se distribuir pela sua superfície externa, Sendo assim, o campo elétrico interno é nulo. Uma vez que o celular está dentro dessa caixa, ele não vai conseguir receber as ligações, Bem interessante, devido que a blindagem eletrostática, dessa caixa de metal, fazendo com que o campo elétrico interno na caixa ele seja igual a zero. Interessante, Então, olha só. Letra A, madeira e o telefone não funcionava porque a madeira não é bom condutor de eletricidade. Falso, Não é esse o motivo. Metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Muito bem, essa aqui você já pode marcar a alternativa correta, beleza? Letra C, o metal e o telefone não funcionavam porque o metal refletia todo tipo de radiação nele incidida, que nele incidia. A gente sabe que não é esse o motivo, gente? Metal e o telefone não funcionava porque, olha só, deixa eu colocar aqui a outra folhinha agora para a gente analisar. Porque a área lateral da caixa de metal era maior. Também não está associado às dimensões da caixa, Madeira e o telefone não funcionavam porque a espessura desta caixa era maior que a espessura da caixa de metal. Também é falso, a alternativa correta vai ser letra B, O telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática proporcionada pela caixa de metal. Beleza, galera? Vamos embora. Olha só, última questão de hoje, questão de número 8. Deixa eu organizar aqui o material, tá? Agora vai dar para a gente resolver. Vamos lá. Considerando um condutor metálico, maciço e esférico, de raio R, carregado positivamente e disposto no vácuo, assinale o que for correto. Então é isso. Olha só, você tem aqui um condutor esférico, A questão diz que ele é maciço porque isso quer dizer que a distribuição de massa é uniforme, Toda a região possui a mesma quantidade de massa. Ele está carregado positivamente, Sua quantidade de carga total é positiva. E aí a gente vai marcar o que for correto, Observa que aqui é o centro. Do centro até a periferia da esfera existe uma distância que nós chamamos de raio. E a partir daqui vamos desenvolver agora a questão. Olha só, proposição de número 1. Para pontos de distância menor do que o raio, ou seja, um ponto que está, por exemplo, aqui dentro, colocar aqui esse ponto P, um ponto de distância menor do que o raio, no interior do condutor, o campo elétrico é nulo. Gente, isso é verdade, Nos condutores, o campo elétrico em qualquer pontos internos, ele vai ser igual a zero. Então, o campo elétrico interno, por exemplo, nesse ponto P aqui, ele vai ser igual a zero. Então, a alternativa 1 aqui nessa proposição, ela é verdadeira. Vamos marcar, para assinalar o que for correto. Então, vamos marcar aqui a primeira. 2. Para pontos de distância maior do que o raio, o campo elétrico gerado em D é proporcional ao quadrado da distância. Minha gente, cuidado. A formulazinha diz o seguinte, O campo elétrico é igual à constante eletrostática do meio, tá? Nesse caso aqui é o vácuo, vezes o módulo da quantidade de carga dividido pelo quadrado da distância. Gente, a proporção que existe, considere aqui essas duas grandezas constantes, que é a constante eletrostática do meio e a carga. Considere tudo isso aqui constante.
Observa que a proporção que existe entre essas duas grandezas aqui não é direta, é inversa. Proporção inversa. Aqui está dizendo que para pontos de distância maior que o raio, o campo elétrico gerado é proporcional ao quadrado da distância. Não é proporcional, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Essa proposição 2 aqui, ela é falsa, tá? Então a gente não vai marcar, tá bom? Essa aqui é verdadeira, a gente marcou. Essa aqui é falsa, né? Então o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância e não proporcional, beleza? A densidade superficial de cargas elétricas no condutor aí tem essa letrinha grega aqui que é o sigma, né? Olha só, vou tentar fazer aqui. É igual a quantidade de carga dividido pela área. E aí ele já deduziu essa formulinha aqui, né? Porque a área de uma esfera é igual a 4π vezes r quadrado. Sendo assim, né? A gente fazendo a junção dessas duas formulinhas aqui, você vai ter aqui realmente que essa densidade elétrica superficial é a quantidade de carga dividido por 4π vezes r quadrado, né? Então, essa quarta proposição aqui também é verdadeira. Olha só. Vamos lá. 8. O potencial elétrico no interior do condutor sofre variação na forma de V é igual a K vezes Q sobre D, com D menor do que o raio. Gente, olha só. Preste atenção. Outra propriedade dos condutores é o seguinte. Para quaisquer pontos, falando de potencial agora, eu vou representar aqui de verde. Olha só. Para quaisquer pontos, ponto Q, ponto R, ponto S, ponto T aqui na superfície, esse ponto P aqui também. Para quaisquer pontos internos ou superficiais, vou colocar aqui mais um ponto na superfície, ponto A, ponto B, ou superficiais, o potencial elétrico permanece constante. Em condutores em equilíbrio eletrostático, o potencial é igual aqui em todos esses pontos. O potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B, que é igual ao potencial no ponto P, que é igual ao potencial no ponto Q, que é igual ao potencial no ponto R, igual ao potencial no ponto S, igual ao potencial no ponto T. Em todos os pontos da superfície ou pontos internos, os potenciais são constantes, tá bom? Então aqui ele não sofre variação, ele permanece o mesmo, né, gente? Então esse item aqui 8, ele é falso, tá? Ele permanece constante. A superfície desse condutor elétrico esférico é uma superfície equipotencial, é justamente isso que eu acabei de falar. Olha só, considerando aqui, gente, os pontos da superfície A, B e T, esses pontos eles possuem potenciais iguais. O potencial em A é igual ao potencial em B, que é igual ao potencial em T. E se os potenciais da superfície são iguais, a superfície ela é equipotencial, uma superfície de potenciais iguais em todos os seus pontos. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Finalizamos aqui o nosso Aprendendo na Quarentena, ficha 2 de eletrostática. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like. Compartilhe com os amigos e nas redes sociais para que essa mensagem aí, essa aula, possa chegar para outros estudantes que, assim como você, estão se preparando aí nessa quarentena. Se inscreve no nosso canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Um abraço aí todo especial para os meus alunos do 3º ano da Escola Técnica Estadual Clóvis Nogueira Alves, em Serra Talhada. Vamos embora, galera. Vamos estudar porque quarentena não é férias. Valeu? Fiquem com Deus. Até a próxima e aquele abraço.